Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as características demográficas dos Estados Unidos, ou seja, sobre as características da população desse país. Esse conteúdo encontra-se entre as páginas 108 e 111 do livro didático. Primeiramente, em questão de números, né? Quanto é a população dos Estados Unidos? Então, em 2018, essa população era de 328 milhões de habitantes. E esse número fazia dos Estados Unidos, né, a terceira maior população do mundo, com um crescimento populacional aí de 0,78% ao ano, uma taxa relativamente baixa. Esse número, pessoal, ele só não era mais baixo por conta do intenso fluxo migratório, né, para esse país. Prosseguindo aqui, falando um pouco sobre a formação, né, dessa sociedade, como se formou, quais foram os principais povos que contribuíram. Então, no século XVI, né, ocorreu a chegada dos colonizadores europeus às terras onde hoje se encontram os Estados Unidos. Esses colonizadores, eles praticamente dizimaram os povos nativos que viviam naquela região, ou seja, os indígenas, né? Já no século XVII, chegou aos Estados Unidos, chegaram um grande número, né, de africanos que foram trazidos para trabalhar de forma escrava, principalmente nas lavouras, nas plantações, né, cultivadas naquela área. No século XIX, milhões de imigrantes, especialmente da Europa, chegaram até esse país. Então, toda essa diversidade, né, populacional contribuiu para a formação da sociedade estadunidense. Prosseguindo aqui em questão de constituição, como se constitui, né, essa população nos dias atuais. Então, 76,9% é composta por pessoas brancas, tá? Por brancos, 13,3% por afrodescendentes, 5,7% por asiáticos, 1,3% por indígenas e nativos do Alasca. Então, percebam o número reduzido de povos nativos, né, dos indígenas e das pessoas nativas, das comunidades nativas do Alasca, e 3% aí representando outros grupos de indivíduos. Essa Constituição, gente, ela tende a mudar, tá certo? Então, estudos já mostram que em 2043, daqui a 23 anos, né, essa Constituição ela será bem diferente. Então, a população branca será a minoria e os afrodescendentes e latinos, né, constituirão a maior parcela da população, a maioria dos habitantes. Com relação à distribuição, né, dessa população pelo território, é uma distribuição muito irregular por conta de algumas questões naturais, gente. Então, primeiramente aqui na porção oeste, a gente pode destacar as áreas montanhosas, de montanhas rochosas, que são áreas não muito apropriadas, né, para a ocupação. Então, são áreas de baixa densidade demográfica. Também tem aqui a região do Alasca, né, que também é pouco habitada, e também o deserto do Arizona, que também é uma área pouco habitada em virtude das suas condições naturais. As maiores densidades, no caso, né, as áreas mais ocupadas, elas ocorrem na porção nordeste do país, onde se localizam aí Boston, Nova York e Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Também cabe destacar a região dos Grandes Lagos, tá? Chicago, e na costa oeste, Seattle, San Diego e São Francisco, né? E Los Angeles também. Então, são as principais áreas, as áreas mais ocupadas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos possuem aí 3 megalópolis, né? Então, a primeira, que é constituída aí por Boston e Washington, que estão localizadas na porção leste, nordeste, no caso, né, na porção nordeste do país. Nessa área, gente, nessa megalópole, se concentra 17% da população do país. Então, 17% da população estadunidense concentram-se aí nessa megalópole formada por Boston e Washington, tá certo? A outra megalópole, a segunda maior no caso, é constituída por São Francisco e San Diego, né, na Califórnia. E nessa área se concentram 9% da população dos habitantes do país. A outra encontra-se nas proximidades da região
daí dos Grandes Lagos. Ela é composta por Chicago e Pittsburgh, então com 6% da população. Então são as áreas mais ocupadas dos Estados Unidos. Percebam aqui nessa imagem, a primeira onde está Boston e Washington, tá? Na porção nordeste, na região dos Grandes Lagos, onde se encontram aí Chicago e Pittsburgh, e na costa oeste, onde está San Diego e São Francisco, na Califórnia. Então percebam que os pontos mais iluminados são os maiores aglomerados, e percebam que existem áreas praticamente em escuro, que são as áreas mais com baixa densidade demográfica. Com relação à imigração, gente, os Estados Unidos recebem aí muitos imigrantes. Por quê? Ele é a maior economia do mundo. Então, isso atrai aí a população que migra em busca de melhores condições de vida, de emprego, de serviços públicos de qualidade. Então, é uma área de atração populacional. E quais são os principais povos que migram, né, para esse país? Então, principalmente latino-americanos, ou seja, pessoas oriundas aqui do próprio continente americano, principalmente da América Latina, né, aqui da América Latina, e também pessoas oriundas da Ásia, tá? Grande parte dessa população, pessoal, ela ingressa no país de forma ilegal, tá bem? Então, tenta entrar de forma ilegal, cruzam as fronteiras, no caso, sem documentação necessária, para viver e trabalhar legalmente nesse país, né? Essa população, né, para conter, no caso, essa entrada ilegal, os Estados Unidos eles têm intensificado aí o controle de imigração. Então, dentre as regras estão aí as rígidas leis, né, com relação à imigração, o forte policiamento nas fronteiras e a construção aí do muro, né, na divisa entre os Estados Unidos e o México. Então, de um lado fica o México e do outro os Estados Unidos. Esse muro foi construído para barrar a entrada, né, de imigrantes ilegais pela fronteira. Essas pessoas, gente, que entram ilegalmente nos Estados Unidos, elas sofrem muito com a questão do preconceito e da discriminação. Então, parte da população, né, estadunidense defende a ideia de que esses imigrantes eles oneram o Estado, ou seja, eles sobrecarregam, né, os gastos do Estado com saúde e com educação, e que também essas pessoas concorrem, né, aos mesmos postos de trabalho. Mas a realidade é totalmente diferente, pessoal. Primeiramente, porque essas pessoas que entram ilegalmente no país, né, elas realizam trabalhos mais pesados e de baixa remuneração. Então, esses postos de trabalho não são muito atrativos para a população dos Estados Unidos. Outra questão também, né, esses imigrantes, eles são muito discriminados tanto em termos econômicos, tá, como também em termos sociais. E eles se concentram em comunidades formadas por pessoas que geralmente compartilham o mesmo local de origem. Aqui eu coloquei o exemplo, né, desse seriado que é bem famoso, que retrata a vida de uma família negra na rua Bastille, né, no Brooklyn. Então vocês podem perceber que há uma predominância de indivíduos negros nessa área, justamente porque nos Estados Unidos é comum, né, que existam áreas habitadas somente por pessoas vindas do mesmo local de origem, ok? Com relação à desigualdade, né, desigualdade social existente no país, apesar dos Estados Unidos ele ser considerado um país desenvolvido, alguns indicadores sociais eles são semelhantes às nações em desenvolvimento. E quais são esses indicadores? Por exemplo, a questão do valor, né, que as pessoas gastam por dia. Então, 13,6% da população dos Estados Unidos vive com menos de 11 dólares por dia. Esse percentual, gente, ele é muito alto para um país desenvolvido, tá? Esse percentual de 13,6 é um percentual alto, tá? Imaginem que a Suécia, né, que é um país desenvolvido também, essa parcela é de 6,3. Nos Estados Unidos é mais que o dobro disso, né? E outra questão também é a expectativa de vida. A expectativa de vida nos Estados Unidos, ela é de 79,2, de 79 anos, né? Então, para os países
Para os países desenvolvidos, essa expectativa de vida também fica abaixo da média, tá bem? Se compara, no caso, às expectativas de países em desenvolvimento. As diferenças sociais, né, entre a população, entre as condições de vida da população branca e afrodescendente nos Estados Unidos. Então, as diferentes condições de vida, né, ela é histórica entre esses dois grupos. Então, até, por exemplo, meados do século XX, na porção sul do país, né, que foi a parte onde a escravidão ela foi extinta mais tarde, ela predominou, né? Então, essa separação entre brancos e negros, ela era praticada até meados do século XX, minha gente. Então, é uma data muito recente. E no caso, esse preconceito, essa discriminação, essas diferenças sociais, elas estão ainda muito presentes na sociedade estadunidense. Os afrodescendentes, eles não tinham muitos dos seus direitos civis assegurados, até, por exemplo, a metade do século XX, como, por exemplo, o direito ao voto. Então, o direito ao voto, né, ele foi conquistado em tempos não muito remotos. Outra questão hoje, né, a maior parte da população negra vive em condições sociais e econômicas inferiores à maioria da população branca. Então, é perceptível essas diferenças sociais existentes entre a qualidade de vida da população branca e a qualidade de vida da população negra nos Estados Unidos. Ainda continuando com essa questão, né, as pessoas brancas, elas têm uma alta escolaridade e as pessoas, os afrodescendentes, uma baixa escolaridade, de modo geral, né? E a expectativa de vida entre esses dois grupos também variam bastante, principalmente, percebam que enquanto a expectativa de vida dos brancos, né, ficam em média de 80 anos, os negros vivem em média 66 anos. Então, é uma diferença social bem significativa que diz muito sobre a qualidade de vida de um grupo e do outro dentro daquela sociedade, né? Então, o preconceito ele persiste e parte da população afrodescendente e latina, né, sofre violência até os dias atuais. Então, é constante essa questão ainda. E o episódio mais recente, né, foi no caso que o assassinato de George Floyd, né, assassinado por um policial. Então, percebam, esse assassinato mobilizou, né, ocasionou uma série de mobilizações, movimentações contra o racismo, não só nos Estados Unidos, como também no mundo, e levantou aí essa bandeira de que vidas negras importam. Então, perceba a questão do racismo muito presente na sociedade estadunidense e as diferenças sociais existentes ainda dentro dessa sociedade. Então, perceba que é uma sociedade ainda muito enraizada na questão do preconceito e que precisa, no caso, superar essa questão. Por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Até a próxima aula.